É uma alegria de novo estar aqui com os irmãos. A vida cristã no Novo Testamento ela é simbolizada de várias formas. E o uso de metáforas e figuras de linguagem é o comum no Novo Testamento para ilustrar determinadas verdades. Na verdade, uma metáfora nada mais é do que uma maneira de dizer algo de um jeito diferente ou de outro jeito. Então, em Efésios capítulo 6, por exemplo, a metáfora que lá é uma metáfora militar. Vestiu, tomai, vistam-se de toda a armadura de Deus. O mesmo acontece em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. O nosso propósito é satisfazer aquele que nos arregimentou, ou que nos recrutou. Existe também a metáfora das lutas romanas. Eu não luto deferindo ou desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 9. 2 Timóteo capítulo 4, a mesma metáfora do combate, da luta, aparece. Paulo dizendo, eu combati o bom combate. Trabalhe como um soldado, Paulo vai dizer para Timóteo. Mas então nós temos finalmente a metáfora da corrida ou da maratona. De longe, essa é a metáfora mais comum nas cartas do apóstolo Paulo. É uma maneira comum de descrever a vida cristã. 1 Coríntios 9, versículo 26, por exemplo, diz, todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que alcancem. Eles correm para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Gálatas capítulo 5, mais uma vez, Paulo diz, vocês estavam correndo bem. Quem atrapalhou vocês para que vocês parassem de correr, pensando na ideia também da maratona? Filipenses capítulo 3 vai dizer, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo ou corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E mais uma vez, 2 Timóteo capítulo 4 diz, eu completei a minha carreira, cheguei ao final da minha maratona. Essa imagem da maratona, da corrida, aparece muitas vezes no Novo Testamento, principalmente em apóstolo Paulo, mas independente de quem escreveu a carta aos Hebreus, essa tem sido a maneira mais comum de descrever a vida cristã. Então, queria pedir que os irmãos abrissem em Hebreus capítulo 12, é de onde vem o tema da nossa conferência desse ano. Hebreus capítulo 12, vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 3. E embora esteja no capítulo 12, eu acredito que isso aqui é a conclusão do capítulo 11, então deveria estar no capítulo 11. Na próxima edição da Bíblia eu vou ver se a gente consegue mudar isso aqui. Só o capítulo, não o conteúdo, só o capítulo. Então, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 3, diz assim a palavra do grande Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar. Pai, de longe, essa tem sido os vilões da vida cristã de maneira geral, mas também do ministério pastoral. Nós nos cansamos e desanimamos. Não é a falta do Senhor, a ausência do Senhor ao nosso lado. É a maneira como nossa fraqueza tantas vezes aparece. E as nossas dificuldades de lidar com as dificuldades, as circunstâncias daqui. Nós sabemos, todos nós, experimentamos que o Senhor não nos chamou como discípulos de Jesus para uma vida fácil, e muito menos aqueles que se colocam à frente do povo para servir ao Senhor.
servindo a tua igreja. Por isso, mais uma vez, nós não pedimos que o Senhor nos dê expectativas irreais, nós pedimos que nos dê encorajamento, que nos encoraje, Senhor, a continuarmos na carreira, nos encoraje a continuarmos caminhando até que não seja mais necessário correr. Nos ajuda, Senhor, a perseverar, até que perseverança não seja mais necessária. Em nome de Cristo. Amém. A razão por que eu acho que esse texto deveria concluir o capítulo 11 é pelo início, com a palavra portanto. Portanto, nos lança para aquilo que ele disse anteriormente. E eu espero provar que isso tem toda a razão. Faz todo sentido que ele termine aqui com um portanto. Portanto, sendo que isso aqui está acontecendo. Mas o tema da nossa conferência está aí no meio do versículo 1. Ele diz: livremos de todo o peso do pecado e firmemente se apegue e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tudo orbita nesse texto, do versículo 1 até o versículo 3, até um pouco do versículo 4, sobre esse mandamento. Não é uma opção, não é uma sugestão, não é um incentivo. Ele diz: vocês devem correr, corram a carreira que está proposta para vocês. A vida cristã, ela é comparada com uma corrida, ela é uma corrida. Embora a gente consiga fazer aplicações para aqueles que estão na frente, aqueles que são missionários ou são missionárias, ou aqueles que de alguma forma são pastores, aqui é um gráfico ou uma metáfora que explica a vida cristã como um todo. Alguns podem dizer que toda a vida, de fato, cristã ou não, ela é como se fosse uma corrida. Começa com a vida, nascimento, e termina com a morte. Mas não é isso que o apóstolo ou o autor está escrevendo. Não é isso. Essa carreira, essa maratona tem início quando essas pessoas decidem seguir a Cristo. É nesse sentido, pós-vida cristã, pós-decisão voluntária, consciente de seguir a Cristo, que começa uma maratona, que começa essa corrida. É nesse sentido. Essa corrida é chamada a corrida da fé. O portanto, como a gente viu aqui, linka tudo que foi dito anteriormente, aqui funciona como uma conclusão. Os textos, o capítulo anterior, nada mais dizia, dando exemplos desses heróis da fé. E o termo que mais aparece lá é fé. Aqui, de alguma forma, isso está ligado. Esta corrida que é proposta para nós é a corrida da fé, iniciando quando nós decidimos seguir a Cristo. Ali, no início da vida cristã, eu e você recebemos tudo o que precisamos. Recebemos propósito, recebemos o objetivo da vida, recebemos o manual de instrução, recebemos o selo do Espírito, poder, recebemos a fé como dom de Deus para nós caminharmos, sem largarmos essa fé, o combustível que nos impulsiona, até quando fé não será mais necessária. Fé se transforma de fato naquilo que vemos. Ela é o caminho da providência do Senhor para cada um de nós. Elas são divinamente planejadas pelo Senhor. Cada um de nós, embora possamos falar de algo comum, de uma trilha que todo mundo tem que correr, ela é divinamente individualizada, diferente para cada um de nós, como o texto do capítulo 11 mesmo diz. Alguns largaram seus filhos, alguns tiveram que ser cortados pelo meio, outros tiveram que encontro com leões, outros tiveram que pregar sem ouvir nada, outros foram cerrados ao meio, outros sofreram isolamento, outros sofreram injustiça, outros sofreram incompreensão, outros viram grandes milagres, outros não viram absolutamente nada. Todos eles receberam a carreira que Deus deu para eles e trabalharam com aquilo que a providência os trouxe e caminharam em fé. E não importa como eles traçaram, não importa o que eles encontraram pelo meio do caminho, todos eles estão na galeria do herói da fé, porque receberam divinamente essa carreira proposta para Deus, e eles com fé chegaram ao final e não desistiram, não pararam de correr. Nós continuamos correndo, é o que ele está dizendo, continuamos confiando assim como eles continuaram, até que não seja mais necessário correr. A ideia de maratona como a ideia de vida me ajuda demais. Eu lembro quando eu era mais novo, que eu brincava de pega-pega e joajuda. Os mais novos não fazem a menor ideia o que isso quer dizer, mas a gente brincava de joajuda. Hein, Marcos? Joajuda. Eu nunca brincava de polícia e ladrão.
E aí, ajuda, você corre lá, né, dá uma corrida, para, descansa e tal, faz hora com o rapaz que está pegando, depois faz e tal. E aí eu fui para a escola e lá eles inventaram de fazer uma corrida mais distante. E eu pensei, eu sou rápido aqui, eu vou ganhar isso aí, era interclasse, eu vou ganhar para a minha turma. Não era muita coisa, a gente começava na Praia do Futuro, ali na 31 de março, subia a Santos Dumont, terminava no que hoje é o São Mateus, naquele prédio grande ali, no Colégio Integral. Aí eu disse, vai ser de letra, eu sou rápido. E aí eu comecei. Rapaz, quando deram lá, dizendo, vai, o apito soou, eu saí feito um desembestado, fechei os olhos, saí correndo. E aí eu fiquei tão feliz, rapaz, não acredito não, esse pessoal, é porque eles nunca brincaram comigo, eu vou ganhar na frente de todo mundo. Lá na frente desembestado, e alguns caminhando, eu disse, vai ser de... Quando eu subi lá em cima, quando eu estava lá no topo daquela primeira subida, eu comecei a sentir um negócio nas minhas pernas estranho. Ela começou a... E aí a rua começou a ter umas curvas que não existiam previamente. Eu me escorei num pedaço de pau, numa sombra, para morrer ali. Eu já disse, eu vou cair aqui mesmo e vou morrer. Porque a vida cristã, quando comparada com isso, é isso que Paulo quer, ou é isso que o autor quer dizer. É isso que o autor quer dizer. Disse aqui minhas pressuposições, tá? É isso que ele quer nos ensinar. É isso que ele quer nos ensinar. Que a vida cristã não é uma questão de começar bem. Na verdade, todo mundo começa igual, todo mundo recebe ali a graça de Deus e por meio da fé inicia, mas é necessário muito mais do que um bom começo para ter um final feliz. É necessário treino, é necessário organização, é necessário trabalho, é necessário disciplina, é necessário, tudo isso é envolvido na palavra perseverança. É necessário resiliência, é necessário a clareza daquilo que está em jogo, é necessário a clareza de que isso vale a pena, é necessário todas essas coisas para que nas várias dificuldades, ao longo do caminho, eu não pare de correr. Reduza o ritmo talvez, mas não pare de correr. Correr a maratona da fé não é o mesmo de fato que começar bem. Somente os corredores tolos, ingênuos, destreinados começam bem, achando que isso garante que eles terminam bem. O final depende não somente de um começo, mas do treinamento, da resiliência, da perseverança que se adquire ao longo do tempo e nos prepara para quando o vento der contrário ou quando as subidas forem maiores do que as descidas. Necessário então essa disciplina para continuar correndo a carreira. É claro, irmãos, que o texto não está falando do trabalho de pastor de maneira específica, não está falando do missionário, não está falando da missionária. Mas a carreira que está proposta para nós é uma carreira individualizada. Diante de Deus, na santa providência de Deus, Ele chamou alguns de vocês para um trabalho específico, chamou alguns de vocês para executar determinada tarefa. Deus colocou na carreira de vocês algo individualizado que Ele não cobra. Por isso que essa maratona não é uma competição contra os outros, não é quem chega lá primeiro, não é quem fica para trás, não existe pódio aqui. É você e Deus, é Deus que está lá dando para você tudo que você precisa para chegar do outro lado e de lá Ele espera que você corra a carreira que está proposta para você, não a carreira que está proposta para o seu irmão, para aquele outro pastor, para outro missionário, para o filho do outro, mas para aquilo que está reservado para você, histórias diferentes, Hebreus capítulo 11, provações diferentes, tribulações diferentes, informações diferentes. Todos correram com perseverança a carreira, no entanto, que o Senhor propôs para eles. Todos eles chegaram do outro lado. Alguns passaram por angústias, outros lutaram contra inimigos. Alguns lutaram contra injustiça, outros passaram por dores físicas, outros dores dentro da própria alma, mas todos passaram por isso. Todos perseveraram na carreira que estava proposta. Então, se a sua carreira exige as lutas do ministério, você precisa aceitá-las como vindo da mão do próprio Deus, como sendo o seu lote, o seu quinhão, a sua porção. Naturalmente, nós vamos evitar e procurar o caminho mais fácil, isso é natural de nossa parte. Algumas coisas, no entanto, que nós escolhemos para se tornar mais fácil,
não vai ser essa proteção, se tornará em infidelidade. Eu sei que é uma conclusão talvez difícil, mas se Abraão quisesse proteger a própria família e não sacrificar o seu único filho, isso não seria visto como amor pela família, seria visto como infidelidade. Se ele quisesse preservar os laços de ficar com o pai, com a mãe, ou com a mãe de Sara, e ficar lá onde ele estava, a idólatra na terra dos arameus, ele não tivesse partido para uma terra que ele não sabia para onde seria, isso seria infidelidade. Se Daniel não tivesse orado, não peitado o governo, mas orado como de costume fazia, e tentasse se proteger ou manter a sua reputação, porque ele estava ali no alto escalão, e ele podia ser influente, se ele procurasse isso mais do que isso, é claro que isso seria infidelidade. Algumas vezes procurar o caminho mais fácil nada mais é do que nós querendo de alguma forma transformar a carreira que nos está proposta, uma maratona, em algo diferente. Mas a verdade sobre a maratona não é somente que ela é individualizada, a carreira que nos está proposta. Mas sendo que o versículo 1 a 3 conclui o que foi dito anteriormente, essa maratona é difícil. Aí eu estava conversando com o Rick esses dias, pensando como é que a gente pode ajudar os obreiros, ajudar as esposas do obreiro. Como é que a gente pode ajudar eles a se prepararem para o que está acontecendo? E aí eu fico pensando às vezes, será que a gente faz um bom trabalho preparando esse pessoal para aquilo que antecipa? Ou essa conversa de pastor, eu fiquei pensando, será que eu estou exagerando demais dizendo que o negócio é difícil? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Será que eu estou exagerando? Por que tem que ser difícil? É difícil. E aí, quando a gente olha na Escritura, alguns textos parecem indicar que existem, fora as dificuldades normais da vida, existem as dificuldades, existe a dificuldade normal desse mundo caído. Atrela-se a isso, adiciona-se a isso as dificuldades normais da vida cristã. Os cristãos sofrem de uma maneira diferente, às vezes mais sofrimento do que os outros. E aqueles que estão de alguma forma no ministério têm provações, dificuldades e angústias específicas que eles precisam passar. Acho interessante, em 2 Timóteo, Paulo está terminando a sua vida. É a última carta que ele está escrevendo. E aí ele diz, lá no capítulo 4, essas são as últimas recomendações, ele diz, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Fazer o trabalho de um evangelista sem necessariamente ser essa outra coisa, ser sóbrio em todas as coisas e suportar as aflições faz parte de cumprir o seu ministério cabalmente. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, vai ser difícil, vocês estão vendo, eu estou no final da minha vida, eu estou morrendo sozinho, só Lucas está comigo, eu tive que me desdobrar para mandar um bocado de gente para trabalhar nas várias frentes, tenta chegar antes do inverno, porque eu acho que eu não vou durar até lá. E eu quero que tu entenda que tu tem que suportar as aflições, as angústias, os pesares. Paulo vai refletir sobre as angústias da própria carne, mas ele fala em 2 Coríntios, dizendo, além do que acontece do lado de fora, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem é que peca que eu não me inflame? E todo pastor, de alguma forma, sofre quando as suas ovelhas sofrem a quantidade de dificuldades. Então, quando alguém diz que ministério, aqueles que caminham na frente, que são chamados pela provisão de Deus para caminhar essa carreira, agrega-se a essas dificuldades próprias da vida cristã, outros sofrimentos e aflições próprios daqueles que decidiram se entregar para um tempo integral ao ministério do Senhor. E não há como mudar isso. Uns vão ser mais, outros vão ser menos. Uns vão ter que passar por isso, outros vão ter que passar por aquilo. Mas é necessário que a gente compreenda isso, e não dá para fazer isso de outra forma. Expectativas irreais é uma das coisas que mais tem removido missionários do campo.
porque de alguma forma não quiseram correr aquilo que estava proposto para eles. Irmãos, eu não estou querendo ser um profeta do sofrimento. Tem que passar fome. Tem que pegar um câncer quando tiver 33. Vão arrancar o câncer, você com 48 vai pegar outro, vai voltar a metade. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu oro para que isso não seja. Mas eu olho na história do cristianismo, olho a galeria dos heróis da fé, olho o nosso Senhor Jesus Cristo, olho os homens que vieram antes de nós. Sofrimento está atrelado ao que Deus quer fazer na vida dos seus servos. Olho gente como o Rick e a Grace, eu vejo essas coisas e eu acho que essas coisas estão atreladas. Porque quando os outros mundanos sofrem de uma maneira e erram, não causam tanto impacto positivo ou negativo. E quando os membros da igreja fazem alguma coisa errada, não causam tanto impacto positivo ou negativo. Mas quando um servo, uma serva de Deus que caminha na frente de alguma forma do povo, tem a oportunidade de passar por dificuldades como essa, e responder bem ou mal, isso traz um grande impacto para a noiva de Cristo. É aqui que a palavra perseverança aparece. Corram com perseverança. A palavra perseverança significa poder de resiliência. Literalmente significa permanecer debaixo de algo por muito tempo. Uma habilidade de resistir. Significa manter-se debaixo de desafios, debaixo de dificuldades, debaixo de aflição, debaixo de pressão, debaixo de perseguição, debaixo de solidão, debaixo de todas essas pressões e manter-se lá. A palavra perseverança antecipa então dificuldades. Não dá para ser perseverante se o vento sempre correr. Não existe perseverança quando a corrida é só de cima para baixo. Perseverança, resiliência, demonstra-se quando eu estou subindo a ladeira, não descendo a ladeira, porque para baixo gravidade ajuda. Qualquer um desce. Eu quero saber quem aqui continua subindo. Significa que nós estaremos cansados, significa que nós estaremos distraídos, significa que nós pensaremos em desistir, mas aqueles que perseveram, que correm com perseverança, irão se manter debaixo disso sem desistir. Pegamos com gratidão tudo que o Senhor nos deu, tudo que a sua santa providência nos deu. Não vemos nisso prova de nenhum amor, vemos a prova do seu amor em Cristo, ao enviar o seu Filho e sacrificar por nós. Recebemos essas coisas da mão do nosso Deus e com essas coisas nós caminhamos fielmente. Recebemos tudo o que Ele colocar no nosso caminho e nós, com perseverança, caminhamos. Isso que significa perseverança. Mas talvez você possa perguntar, mas então de onde é que a gente tira encorajamento? Você está dizendo que a vida é difícil, a vida é individualizada, você está dizendo que a vida não era para ser de outro jeito, tem que ser do jeito que é. De onde é que eu tiro encorajamento? Eu acho que nós encontramos no próprio texto. E eu queria ver com vocês apenas 2 movimentos aqui. No meio do versículo 1, ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí, como sanduíche, isso sendo como o miolo, a carne, eu queria ver 2 movimentos. Para onde nós olhamos para receber forças para continuar? Para onde nós olhamos para receber forças para continuar? Em primeiro lugar, nós olhamos para trás. Olhamos para trás. Como assim para trás? É como ele começou. Portanto, irmãos, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos. Então esse primeiro aqui não é nem o Senhor ainda, será. Mas antes, nós nos colocamos na mesma estrada que outros vieram antes de nós. Nós não somos as primeiras pessoas a decidir seguir a Cristo, ou a ouvir a voz de Deus, ou a ser chamado pelo grande Deus para uma situação difícil e responder sem ter todas as respostas, em fé, caminhar com Deus.
Nós não somos os primeiros a ser chamados a viverem pela fé, confiando no Senhor, agradando ao Senhor, independente dos resultados que vão acontecer. Olhe para trás, é o que ele está dizendo. Pense em Abraão, pense em Moisés, pense em Abel, pense em todos aqueles. Pense em Isaías, pense em Jeremias. Lembre desses homens que foram chamados pelo grande Deus para realizar a vontade de Deus por cima de pau e pedra. Vocês são os próximos. Eu fico imaginando, irmãos, na minha própria vida, eu fico imaginando esses profetas e os santos do passado com tão pouca revelação em relação ao que nós temos hoje, olhando a vida que às vezes a gente leva. Com tudo que nós temos, a verdade de Deus, olhando para trás, vendo que Jesus morreu, ressuscitou, porque o texto de Hebreus 11 diz que todos eles fizeram o que fizeram, mas eles não obtiveram a conclusão da promessa. Nós sim. Quantas certezas nós precisamos para fazer a vontade de Deus? Quantos cálculos matemáticos nós precisamos saber? Não, aqui é a vontade de Deus. Quantas concessões normalmente nós fazemos para fazer ou realizar a vontade de Deus? Quantas dificuldades nós temos para de fato dar um salto de fé e viver pela fé? Pense aí, irmãos. Abraão, o texto diz, ele saiu sem saber para onde? Ele não sabia para onde ia. Ele conhecia Deus, pelo menos uma parte, Deus o havia chamado e isso era suficiente para que ele continuasse. Essa tão grande nuvem de testemunhas, eles testemunham o quê? Eles servem como uma testemunha da fé, uma vida da fé. Eles não estão testemunhando do poder da fé em si para criar algo grandioso, mas eles estão testemunhando do poder de uma fé, de uma vida cuja fé é centrada em Deus. Não somente da vitalidade, mas na bênção e dos resultados, da efetividade de uma vida que é galgada para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto mais confiança no Deus que se revela e nos chama por fé, maior será a nossa possibilidade de agradar ao Deus que dizemos servir. Eles não testemunham de nenhuma teimosia, mas de viver uma vida por fé. Eles são testemunho de como se manter em confiança, fiéis ao Senhor, apesar das dificuldades, de glorificar ao Senhor por suas vidas. Porque nós devemos olhar para eles, é o que ele está dizendo. Aquela história de que os santos nos observam, né? De que nós estamos aqui, aí Abraão coça a cabeça e diz, o Tiago vai fazer isso aqui? Aí ele conversa com Sansão, rapaz, que arrumação aqui. Isso não existe na Bíblia. Mas por que nós deveríamos olhar para ele? Por que eles estão colocados aqui? Por que deve se levar em consideração a fé que eles tiveram? Porque todos eles, pela fé, apesar de todas as dificuldades e barreiras, todos eles já chegaram do outro lado. E ao chegar do outro lado, ao terem concluído a maratona, eles devem funcionar como catalisadores, como promotores, para nos ajudar, como encorajadores, como que dissessem, vamos lá, está todo mundo aqui, já dá certo, confie no Senhor, dependa do Senhor, ponha os seus olhos para o Senhor, vale a pena todo o sofrimento, eu já estou do lado de cá, olha para cá, vale a pena, é possível. E eu acho, irmãos, como pastores, algumas vezes a gente chega em determinadas coisas que a gente realmente questiona, rapaz, vale a pena tudo isso mesmo? Pensa, rapaz, como é que pode? Uma pesquisa última foi feita, nos primeiros 5 anos do ministério, 38% dos pastores, eles largam o ministério nos primeiros 5 anos. Dos 100%, 78% consideram deixar. É um número muito grande. 78% consideram deixar. Muitos deixam, talvez uns deixam uns 5, deixam mais na frente. E acho que a questão é essa. Às vezes são expectativas irreais, mas outras vezes é considerar, realmente vale a pena? Olhamos para esses heróis da fé, olhamos para as dificuldades que eles tiveram, Isaías, Jeremias, Maria,
e outras que correram com perseverança. Existe valor na perseverança. Imaginando se pudéssemos entrevistar esses homens do outro lado, perguntar se valeu a pena. Em Oséias, valeu a pena tudo que passou? Ezequiel, valeu a pena você dizer tchau para sua esposa e saber que Deus ia matá-la de tarde? Valeu a pena, ô Isaías, pregar o tempo que você pregou e chegar ao final da vida e reconhecer que ninguém tinha respondido como você esperava? Jeremias, valeu a pena todo aquele tempo na sua luta, sua penúria? E perguntar para os apóstolos, valeu a pena? Todos eles, depois de se tornarem discípulos, não viveram mais nem um pingo para si mesmos. Correram mortos de maneira brutal a pena. Se nós não acharmos nesses tipos, deveriam apenas nos envergonhar. Mas a função de ser colocada aqui é nos encorajar. Eram homens como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E eles chegaram do outro lado. Deus quer que você chegue. Amém? Deus tem dado tudo para que você chegue do outro lado. Que você termine a carreira que está proposta para você. Então, em primeiro lugar, nós olhamos para trás. Olhamos para essa nuvem gigantesca de testemunhas que levantam a mão dizendo, vale a pena viver uma vida pela fé e pela fé correr a carreira que está proposta para você, aceitar o que a providência tem dado para você, vale a pena. Vale a pena. Mas é mais do que isso. Ele diz que essa corrida, que deve ser feita com perseverança, ela exige que duas coisas sejam removidas. Ele diz, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. De novo, a imagem da maratona precisa estar na nossa mente. Aqui ele coloca duas coisas que podem nos atrapalhar nesse processo de correr. Uma é fácil, pecado. A outra é mais difícil de perceber, é peso. Vocês já viram o pessoal correndo maratona? E assim como seria louco alguém correr maratona, imagine você ir lá na linha de largada, alguém correndo maratona e ele traz 3 garrafas de 2 litros, que ele vai precisar para a viagem, em um braço, ele coloca, um chapéu grandão para correr a maratona, pode ser que ele encontre uma praia no meio do caminho, então ele leva uma prancha para aproveitar no meio do caminho, e você acharem que esse camarada está brincando. Porque se ele está correndo uma maratona, quanto mais leve ele for, mais fácil de chegar do outro lado. Para os outros, isso não é um problema, mas para ele que está correndo a maratona, sim. Não muitos dias atrás, aquele campeão olímpico começou a perder. Corrida de corrida de curta distância. E aí, depois de um tempo correndo e perdendo, perguntaram para ele, por que você está perdendo? Ele diz, não, eu estou perdendo porque eu estou 1,5 kg acima do peso. Eu acho que ficar 1,5 kg acima do peso seria ótimo para nós, né? Para alguns de nós. Para aquele que está correndo, no entanto, uma maratona, estar 1,5 kg acima do peso, significa atrapalhar. Toda energia para que ele chegue do outro lado, tudo que possa atrapalhar. Todo o peso de todas as coisas que nós colocamos, que não são necessariamente pecaminosas. Pecado ele vai falar mais na frente, mas que funcionam como veículos de distração, mais energia, que ajuda a progredir no nosso cansaço e atrapalhar a corrida, deve ser removido. Ele diz, remova todo e qualquer peso. Que peso seria esse, irmãos? A imagem é que tudo que não nos ajuda funciona como peso nos nossos calcanhares. Tudo que não nos ajuda a terminar a carreira funciona como peso nos nossos calcanhares. Algumas vezes são pessoas que nos fazem mais pesados. Por exemplo, em Lucas capítulo 9, quando Jesus desafia alguns para seguirem, eles dizem, deixa eu visitar, deixa eu falar com meu pai, deixa eu me despedir da minha família, deixa eu fazer isso outro. E essas pessoas, esses relacionamentos importantes, acabavam por atrapalhar, por fazer com que ele andasse mais devagar. Outras vezes podem ser coisas. Nós vemos no Novo Testamento,
Não somente relacionamentos, mas o materialismo, o desejo pelo conforto, o desejo por ser bem-quisto, o desejo por ser compreendido, o desejo por ser amado, o desejo por ser valorizado, o desejo por ser bem pago. Aqui talvez fosse, no caso deles aqui, talvez fosse o legalismo, por causa do passado judaico. Tudo que era, de alguma forma, não era pecado, mas tudo que pudesse atrapalhar, tudo que fosse algo feito por homens, que agregasse peso a essa corrida, deveria ser removido. Será que você tem alguma coisa na sua vida que tenha atrapalhado? Uma expectativa, um determinado desejo, alguma coisa que tem atrapalhado você para ir. Mas se isso aqui acontecer, não, mas se eu tiver isso aqui, isso vai atrapalhar você na sua corrida. A segunda é pecado, ele diz aqui. Qual o pecado? Ele não diz qual o pecado. Mas sendo que ele estava empurrando as pessoas para seguirem, então acredito que o pecado que ele diz para ser removido aqui, seja aquilo que atrapalha o progresso da fé. O que é? O seu antônimo, a dúvida, incredulidade. A incredulidade é aquilo que de todos, é aquilo que mais atrapalha. E todos nós, eu e você, nós padecemos de um problema crônico atrelado à nossa velha natureza, chamado incredulidade. Nós temos uma dificuldade de crer, temos uma dificuldade gigantesca de confiar. Na verdade, nós crentes, pastores, fazemos todo o possível para não precisar depender e confiar de Deus. Todo possível. Se eu puder ter uma renda extra aqui, não estou dizendo que essas coisas são erradas em si, mas o que eu quero dizer é que isso, às vezes, é só uma tentativa de não precisar confiar em Deus. Existe talvez uma coisa de irresponsabilidade, mas de maneira responsável. Às vezes, o que nós queremos é simplesmente controlar a situação para que eu não precise de Deus. Não precise que Ele proveja. A incredulidade é sempre. Isso vai atrapalhar. Tantos pastores que estão fazendo mal às suas congregações porque descreem da suficiência das Escrituras e enviam agora os seus membros para qualquer outro canto, para que eles tenham a cabeça desviada pela psicologia secularizada, que muda dos problemas reais do homem para aquilo que deveria acontecer. Tantos pastores perdendo a dianteira porque ignoram como se cria filhos na disciplina e na admoestação, e não na psicologia positiva ou outras coisas. Tantos homens que deveriam estar na linha de frente, mulheres também, mas estão preocupados com a manutenção, que deveria de alguma forma estar lá, mas não deveria ser o único fator. Do contrário, deixou de ser chamado para ser apenas um trabalho como qualquer outro. Ele diz: corramos com perseverança, livremo-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós. Quando ele fala essa palavra, firmemente se apega a nós, a melhor ilustração que eu entendi, que eu lembro, é essa aqui. Uma vez eu fui para os Estados Unidos e fiquei numa fazenda de porcos. E aí eu conseguia saber que era uma fazenda de porcos, talvez uma légua de distância. E aí quando cheguei lá, entramos, ficamos lá juntos e tal. Aí ele disse: eu queria mostrar para você, pastor, os porcos. Eu disse: acho que os porcos daqui são mesmo de lá, é porco, eu não quero porcaria. Não, eu quero ver. Aí você, querendo ser educado, levou ele lá e tal. E aí eu tive a triste ideia de alimentar os porcos, por que não? Enquanto eu estava lá, alimentei os porcos e tudo, e aí eu toquei. Aí ele fez assim: pastor, isso vai demorar 2 semanas para sair. 2 semanas? É, pastor. Isso aí entra dentro da pele, ele desce. É uma enhaca que não sai. É isso que o pecado é. Exatamente isso aqui. Firmemente se apega, ele se gruda, ele não sai sem um
esforço. Não é uma coisa que a nossa passividade vai produzir libertação. A gente identifica esse peso, identifica esse pecado e se afasta dele, e luta, e lava, até que isso saia. É uma coisa que vai ser alcançada sem nosso empenho, nossa dedicação, nosso esforço. E você sabe os pecados com os quais você luta, eu sei dos meus. Das coisas que são peso no seu ministério, que tem atrapalhado você a correr com perseverança. E aí vocês perguntam, por que eu tenho estado tão cansado? Por que eu tenho estado tão desanimado? Tão distraído? É porque talvez você esteja correndo com peso. E correr uma maratona com peso vai exigir de você mais força. Vai exigir de você uma respiração diferente. Eu não sei como é que vai ser o final, mas se você talvez correr ou continuar correndo dessa mesma maneira, é provável que não consiga chegar do outro lado, correr a carreira que está proposta para você. Nós precisamos então olhar para trás, é de onde vem o encorajamento. Olhamos para aqueles que vieram antes de nós. Hebreus capítulo 11 e 12 vai falar até, não dos heróis da fé, mas aqueles guias que nos ensinaram a palavra de Deus. Homens que terminaram bem. Lembro de uma conversa com o pastor Wendell Hayden. Lembra do pastor Wendell? Lembra aquele pastor Wendell? Depois de terminar o tempo aqui, servi 42 anos aqui no Brasil, ele foi voltar para os Estados Unidos, e aí ficou doente, pegou Alzheimer, e aí esqueceu praticamente das coisas. Nunca esqueceu dos versículos que havia decorado. E tinha um mapa do Brasil. Eu lembro que uma das vezes tinha um mapa do Brasil, e a gente perguntava, o Brasil, você lembra? Ele dizia assim, deixei meu coração lá. Ele dizia, eu deixei meu coração lá. Deixei meu coração nesse canto aqui. Deixei meu coração nesse canto aqui. Muitas coisas haviam esquecido, mas é um homem que terminou bem. Não muito tempo atrás, talvez 4 semanas atrás, eu tive a oportunidade de pregar no culto fúnebre da dona Esther Golsen. Na semana passada eu estava pregando numa igreja pequena que havia sido plantada em parte pela ajuda dela. O jipe correndo, trazendo as crianças, evangelizando de porta em porta. E ela terminou a vida assim. Vó, a senhora quer ir para casa? Ela dizia, a senhora quer voltar para os Estados Unidos, para a fazenda? A senhora quer ir para outro canto? E ela estava já entubada, não conseguia falar, dizia só assim. A senhora quer ir para o céu? Quero ir para o céu. Ela dizia só, fazia assim. Como a gente gostaria de terminar. Não é não? Olhe para esses homens e mulheres. Já estão do outro lado, já chegaram lá, é possível. Lutar contra as dificuldades de um mundo caído, de um corpo caído, de pessoas caídas, contra o mal que está lá fora, o mal que está aqui dentro, o mal que aparece no nosso corpo. Lutar contra essas coisas e ainda assim permanecer fiel ao Senhor, com resiliência, perseverando, correndo a carreira que nos está proposta. Mas nós não olhamos apenas para trás, não. Para onde nós olhamos? Olhamos para cima. O texto diz, olhando, versículo 2, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhamos para Ele, irmãos. Olhamos para trás, para aqueles como nós, que chegaram do outro lado pela fé, e olhamos para Jesus Cristo. Acho muito interessante, não é a primeira vez que ele coloca Jesus assim na jogada. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando de vários exemplos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, ele diz, olha, você deve lutar como soldado, deve correr como um atleta, lembram disso? Deve trabalhar pesado como fazendeiro. E todas essas ilustrações para o ministério é trabalho pesado, é trabalho que agoniza. Aí depois ele para, aí diz assim no versículo 8, lembre de Cristo. Lembre de Cristo. Trabalhe como um soldado, trabalhe como um fazendeiro, trabalhe sim, mas lembre de Cristo. Eu tenho recebido tanto encorajamento de pensar sobre Cristo. Tenho encorajado a minha igreja a pensar sobre Cristo. Lembre de Cristo. Como assim lembrar de Cristo? Pastor, nós somos pastores aqui.
A gente faz isso direto. Não fazemos, infelizmente. É o que ele está dizendo aqui. Olhe, a ideia olhe é mantenha o olhar, preste atenção, tenha como foco das suas atenções Cristo, seja o seu centro, o seu ponto focal. Você olha para trás e num relance você olha para Cristo. Cristo está sentado à destra do Todo-Poderoso nas alturas. Em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Duas coisas descrevem o fato de Jesus estar lá. Duas coisas. A primeira é a alegria. Em troca da alegria que estava proposta, ele suporta a cruz. Suporta a cruz porque antecipava a alegria de cumprir a carreira que Deus havia traçado para ele. E se existe alegria de um lado, existe vindicação da parte de outro. Jesus está à destra do Todo-Poderoso, recebendo a adoração e a atenção que ele merece. Jesus que suportou a cruz, que suportou tamanha oposição dos pecadores. Jesus que lutou para obedecer a Deus, é esse que está agora à destra do Todo-Poderoso nas alturas. Lembre de Cristo. O que é que você precisa para perseverar? Lembre de Cristo. Lembre de Cristo vindo a esse mundo, aprendendo como uma criança normal. Lembre de Cristo suportando a cruz. Lembre de Cristo ressuscitado ao terceiro dia. Cristo é o maior modelo, por isso que ele é o arquétipo, o autor e o consumador, aquele que conduz a fé ao seu máximo. É ele. E aí ele, como corredor primário, ele corria na expectativa, na esperança. Eu vou morrer, o Senhor, o meu Pai, vai me ressuscitar. O Senhor vai me tirar daquele túmulo. O Senhor vai cumprir as promessas que Ele fez para comigo. É por isso que nós devemos olhar para Jesus. Olhamos para Ele porque Ele serve de exemplo de todas as coisas. Olhamos para Ele porque pensar sobre Jesus, ter o nosso pensamento em Jesus, nos transforma. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Vamos no Senhor, pelo Espírito. Ele é meio sério aqui. Veja que no versículo 4, depois de Hebreus 12, depois de falar sobre Cristo, ele diz assim, versículo 4, na sua luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Em outras palavras, vocês ainda não morreram. Ele está dizendo, olha, esse pessoal, muitos foram mortos, os heróis da fé. O nosso Senhor, Ele suportou tamanha oposição pelos pecadores contra si mesmo. Vocês não podem fraquejar, vocês ainda não têm sangrado pelos outros. Ele coloca a carreira, coloca o ministério, coloca essa carreira, essa maratona da fé como algo que é de valor até de entregar a própria vida. Na sua luta vocês ainda não têm resistido ao ponto de derramar sangue. Não sabem nem o que significa ser cerrado pelo meio como Isaías ou aguentar a cruz como Jesus. Não devem ficar cansados, não devem desanimar. Pensem em Cristo. Pensem naquele, de novo, verso 3, que suportou tamanha oposição dos pecadores. E refletir sobre Cristo fará com que a gente não se canse nem desanime. Então, algumas implicações rapidamente para nós terminarmos. Em primeiro lugar, principalmente para aqueles que estão pensando em servirem ao Senhor em tempo integral, encare a vida como ela é. A vida cristã é difícil e qualquer tentativa da teologia da prosperidade ou qualquer tentativa da teologia do coach ou dessas igrejas modinhas, fazer culto bem mais que vencedor, isso é tudo mentira. É difícil. Mais difícil para alguns, menos difícil para outros. Mas todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. A vida será difícil. Principalmente para os jovens aqui. Vocês precisam se preparar para terminarem bem, não para começarem bem. Para terminarem bem. Não esqueça das lutas que os heróis da fé tiveram e se anime em prosseguir.
Pense no que Deus quer ensinar por meio deles. Pare de reclamar. Vamos parar de reclamar, irmãos. Vamos correr com perseverança. A gente não tem sangrado. Ninguém tem sido cerrado pelo meio, não que eu saiba. Nesses dias, vamos correr com perseverança, mantendo o pace. Uma hora isso acaba e a gente está diante do Senhor. Olhe para trás, olhe para cima, lembre de Cristo, rejeitado, maltratado, não compreendido, nos dando o exemplo de como terminar a corrida. O Mestre te espera do outro lado, sentado à direita do Todo-Poderoso nas alturas. Para os pastores especialmente, 1 Pedro 5 diz assim: e quando o Supremo Pastor se manifestar, e quando aquele que venceu, o arquétipo de tudo, quando ele se manifestar, então, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Existe promessa de Deus para vocês, que começam e terminam bem. Durante o caminho, nós temos Cristo. E Ele nos basta. Amém? Amém. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Nós imploramos que o Senhor nos encoraje esses dias. O Senhor nos empurre para frente. Eu sei que muitos aqui, todos nós, Senhor, somos passíveis de frustrações e dificuldades. Nós nos identificamos uns com os outros. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude a continuarmos caminhando, a largarmos o peso, sabermos o que são esses pesos e o pecado que se infiltra no nosso corpo e corrermos com perseverança. Nos ajuda a pensar sobre Cristo, pensar nele, esperar dele alegria e vindicação. Assim como ele venceu e hoje está vivo à destra do Todo-Poderoso nas alturas. Em seu nome nós oramos. Amém. Amém.